nós estamos aqui em Malhadas, no restaurante Malharrés, não é verdade? Malharrés. Sim, senhora. E vós sois a gerente deste restaurante. Sim, senhora. Pronto. Nós estamos aqui porque gostaríamos que nos explicasses porque nós sabemos, já ouvimos dizer por ende, que este restaurante também faz agora o que aquilo agora se chama el catering, essas modernices de catering, que no fundo é o restaurante dá comidas nas feiras ou por onde fora, ou seja, dá as merendas. Sirvo almoços. Ou seja, almoços. Montarias, também faço anhos, casamento nas aldeias, batizados, tudo. Faço todo por entre pelas aldeias. Qual é o prato que vos pidam mais? Normalmente o prato que mais aqui pedem é a laposta mirandesa. Então e nas montarias o que é que vos pidam? La dobrada, ao rancho, la tabafeia, la chouriça, ao pernil cozido ao cochino, ao caldo verde. E nas feiras? Nas feiras também servimos mais e a laposta mirandesa. Ainda assais nas feiras? Achamos nas feiras. Com lenha, vamos aos assadores e assamos allá. Assamos frango, cochino e laposta. E costeleta de vitelo. Quais são as feiras que fazeis mais? Aqui nesta zona, lá que mais fazemos aqui é La Luz e Nossa Senhora da Ribeira, aqui mais perto. Depois vou mais longe, que vou para Vilas Boas, que é a Nossa Senhora da Assunção. Fago ao Santo Ambrósio, que é em Val da Porca. Fago ao São Bartolomeu, que é em Argogelo. E fago ao Nacho, que é na Proa. E aqui tenéis muitos clientes? Muitos, já tivemos muitos clientes. Nós aqui, se não houver construção, pessoas a trabalhar, não temos clientes. Não há clientes. Não há gente? Não há gente. Não há gente. Pronto, tornando as comidas, o canhono. Sim, o canhão mirandês também. Aquilo canhão mirandês e mais quando? Na Páscoa. Utiliza-se mais o canhão mirandês na Páscoa. E no verano não? Não há muita gente que pede ao canhão aqui, por aqui, nem nas feiras. Por exemplo, nas feiras a mim pedem mais a laposta mirandesa do que propriamente ao canhão. Mas aqui na altura da Páscoa utiliza-se muito ao canhão. E vós ainda vos lembra como é que era de antes nas feiras de Alnacho, por exemplo? Pois era chicha assada no chano, com chicha e pão. E onde estava a chicha? Pendurada num palo, num trator. Na biga do cabanhal. Sabeis que agora não podemos fazer isto. Com a fiscalização que temos, as coisas mudaram muito. Não se pode fazer Ainda há gente que faga isso. Eu não fago. Mas também há aqui já comia com amêndoas. Uma vez. Isto agora é muito complicado fazer umas coisas destas. Pendurar a vitela, pois antigamente andavam a olhar as moscas, andavam a olhar as carejas, andavam a olhar todo, e o pessoal comia aquela chicha. Hoje, as gente subiu as moscas na chicha já não la come. Eu, por exemplo, ao pé do lume, ainda tenho uma câmara de frio, e mesmo a gente quando passa, espousa uma mosca e há a chicha arriba dos assadores e há dizem que cai-lhe uma mosca, faremos te viste a chicha pendurada hoje, não é? Não abriga, não é? Como estava antigamente. As pessoas, se há pouca gente a comer, então há que nem se arrumavam as barracas a comerem. E eu lembro-me que antigamente eu ia com a minha prima às romarias, que eu ainda era uma garota, não trabalhava, ainda não tinha o meu próprio negócio, trabalhava com ela Miranda e ela e andava nas feiras e pediu-me para ir ajudar. Então, pronto, a gente já reclamava porque a chicha estava ao sol, não é? Aquelas moscas todas arriba da chicha. E ao pessoal, e tenho um primo que aquele não aguentava dele a fonte, a ver se era água, a ver se era vinho misturado com água.
Quando estavas a acabar o vinho, era mais água que vinho. E o pessoal bebeu igual. Hoje o pessoal já não faz, já não bebe isso. E as fogaças que iam pelas feiras, tínhamos que andar a tirar a códia. Tínhamos que andar a tirar a códia do pão, que o pão estava duro como um corno. Para cortar o pão. Aquilo comia agora, hoje isso. Agora estamos bem finas. Fidalgos. Muito fidalgos. Tio Fémia, vamos a contar aqui uma conta. Dizia então, tio Fémia, como dizia depois da conta que ibas a contar. Uma vez na feira, era no Nasmo. E depois houve uma que acusou a cunhada. E depois as guardas punham-se à ponta de baixo, onde há que aparece nem da prova. Aqui meio os outros, os fiscais já andavam a dar volta aos frangos, andavam a guardar os frangos porque depois já tinham carejas e coisas. Vindo o homem, veio com um quarto de uma vitela, as guardas apanharam a ilha. E eu, por acaso, andava na cobradeira, mas sabia e depois por uma seguinte, feita, de vez de apanhá-la, a outra apanhou-na bem feita. Antigamente, as vitelas nem iam aos matadouros, matavam-se as vitelas em casa, levava-se, não é? Hoje, quem ia que lhe uma vitela matada em casa, para um afeito? Tem que ir todo ao matadouro. Tem que ir todo ao matadouro, tem que ir todo escraminado, temos que levar todo faturas, temos que levar todo... E isso ia bom ou ia ruim? Por um lado, eu acho que ia bom. Antigamente acho que comíamos merda demais, desculpando ao termo. E eu acho que temos de ter um pouco de higiene, um pouco de cuidado com as coisas que servimos às outras pessoas. Se nós não gostamos de comer, como é que vamos a servir às outras pessoas ao que nós não gostamos de comer? Eu primeiro, antes de servir ao meu cliente, eu como, provo como está a comida. E a seguir vou servir o meu cliente. La feijoada que botais? A pata de la vaca, a tripa, com feijão branco e chouriça. Aquilo dobrada. A nossa dobrada daqui só leva pata de vitela, la tripa, um cachico de chouriça e feijão branco. E ia com granos? Com feijões. Ou com garbanços, não? Não. La dobrada não ia com garbanços. E rabo, não tem rabo? O rabo de la vitela? Sim. Oh, antigamente isso guisava-se ao rabo de la vitela, num pote, não ia? E aí que se meteu os garbanços. Ah, bom. Garbanços com rabo e pata? Isso mesmo. Mas quando metes ao rabo com a pata de la vaca e o grano, não metes... Feijões? Não metes a tripa. Só era a pata da vaca com o rabo da vaca. E os garbanços. Então, a dobrada daqui, a feijoada, e é diferente de outros sítios do país? Por exemplo, aí para baixo não utilizam a pata da vaca nem a tripa. Eu ia comer feijoada, prende para baixo e utilizam o quê? Mais carnes de porco. Metam e de vitela. Metam carne de vitela, chicha de estufar, metam a orelha do cochino, a pata do cochino e pronto, chouriço e metam-lhe couve e que vai com os feijões e aí guia-la tal feijoada. Então, as comidas assim que mais se faziam antes e que também fazeis em alguns restaurantes, quais são, assim, fazendo uma lista? Aqui na altura agora do inverno não é. O que é que utilizamos? Utilizamos muito a tava feia, a chouriça, o botilho, a bocha. A tava feia utilizamos para comer de entrada, ou despidam-la com batata cozida e couves, e cozido. Ao cozido aqui nós, e ao botilho, a bocha, utilizamos ao pernil do cochino, ao pé do cochino, a orelha, que é com cascas. E o que são das cascas? As cascas são que criamos os feijões no verano,
que os deixamos bem criados, que os picamos e os ponemos ao sol a secar e os aproveitamos para agora fazer ao cozido, que são com as cascas. E como se faz ao cozido? Como se faz ao cozido? Prontos, metes todo dentro de um pote, todo ao mesmo tempo. Mas as cascas... As cascas do dia anterior tens que as pôr de molho, de um dia para outro. E as carnes normalmente também se devem pôr de molho, porque estas chichas vão ao sal. A orelha da cochina vai ao sal, ao pé vai ao sal, ao pernil vai ao sal. Não é? Pões todo de molho, se outro dia agarras um pote, metes estas chichas todas lá, as cascas, e aquilo tem que cozer pelo menos 2 horas, para ficar um cozido bem concentrado e ficar bem cozido. E eu gosto de um cozido bem cozido. Agarrar o botilho, parti-lo e que a chicha sala de luxo. Não candes ali a puxarem. Queres-nos só explicar o que é um botilho? Ao botilho e a chicha do cochino, que é a coluna do cochino, a espinilha do cochino, as pontas das costilhas do cochino, e é todo cortado muito, muito, muito pequeno, aquilo que vai uma sursa, não é? Que leva alho, leva salsa, leva loureiro, leva cebola, leva pimento e leva alga. Fica assim uma sursa que fica pelo menos 24 horas. Só ao fim de 24 horas e que aquilo enche na tripa do cochino. E enchido na tripa do cochino, aquilo vai para a cura pelo menos 15 dias. Para o fumo, vai para o fumo e ao fim de 15 dias e aqui se pode cozer ao botelho. Que é com ossos. Que é com ossos. Para quem não sabe. Sim, e é com ossos. Com ossos, mas também não leva só ossos. E também, aos ossos também tem na chicha, não é? Senão... E então, temos então ao cozido, que acho que se calhar é qual é que achas que é o eu acho que principal? o nosso prato mais principal daqui da nossa zona agora é o cozido. Eu também acho. Eu acho que é o cozido, e ela estava feia, temos a chouriça também, assada, para uma boa... Eu acho que quem venga de baixo e venga comer a uns restaurantes aqui para arriba, para Miranda, eu acho que uma boa entrada de tabafeia, de chouriça e um bom cozido, eu acho que quem gostar, para mim, é a melhor coisa que pode haver. E outra coisa que também nos caracteriza por aqui é a forma como achamos a chicha. O que é que leva a chicha? A chicha só leva sal. Sal e grelha. Mais nada. A fim de estar assada, prato. Mais nada. Não há cá sursas, nem alhos, nem nada. A nossa chicha aqui tem que ser sal gordo e grelha. E aquilo a sursa? A sursa podemos poner muita coisa. Alho, um loureiro, ou podemos lhe poner um molho, arriba da posta, também se utiliza. A sursa leva vinho? A minha sursa não leva vinho, leva água. E a mirandesa que vai para a sursa mirandesa que expõe na estava no fumeiro, leva vinho? Não, leva água. Aqui na nossa zona, eu acho que toda a gente faz com água e não com vinho. Eu já provei. Por acaso, já provei. Estive na barragem e tinha pessoal do Minho. E eu levava chouriços daqui, que eram feitos com água, e eles traziam chouriços de lá feitos com vinho. Cada um de qual a qual. Uns gostam mais com vinho, outros gostam mais com água. E eu amigo com o vinho que não moldeio, que eu não vou com os do vinho. Olhei, e como se, por exemplo, também toda a gente cria pitas por aqui, como se cozinha, como se faz o que é que se faz com as pitas? Então, nas pitas também podemos fazer uma boa na canja, com as pitas, também se guisam num pote, ou não põe só o pote, liga-la por manhã na hora do lume, faz um bom guisado, e depois, quando ele está bem guisadinho, meter-lhe umas batatas, se chama um guisado de pita, não é? O guisado de pita, para mim, é com as batatas alhá, não é a pita só estufada, e as batatas misturadas com a pita, que é um guisado de pita.
Então, e o que lhe vai seguir já ademais da pita? Pois então ponemos lá o pote ao lume. E a pita ou frango? Ou galho? E é diferente, e é diferente. É igual. O Igual. que mais dá? Se tu fazes uma pita ou se tu fazes um galho, é igual. Então, vai ao galho e que mais? No pote. No pote ponemos primeiro azeite. E cebola. Sim. Deixamos retrugir aquilo e depois metemos aquela pita a estufar. Só com cebola e azeite. E azeite, e depois, claro, metes um cachique, uns metam vinho, outros metam água, cada um mete o que gostarem. Agora, e aí, por exemplo, toda a gente tem tomates na arca, uns metam tomate. Antigamente não havia tomate. O que é que se utilizava antigamente? O pimento. Se utilizava para as chichas do cochino, reservavas para durante todo o ano fazer os guisados. Agora há estas polpas de tomate, há estes tomates. Por exemplo, com o Sona mete na arca e pode tirar um tomate e meter nestes guisados. Antigamente o que é que se botava? Um cachico de pimento. Não havia polpas de tomate, nem havia congeladores para congelar os tomates. Então, onde se guardava a carne de antes? Numas arcas. E uns meteram-nas em farelos, outros... No sal. Sim, no sal. E nas mosqueiras. E eu ainda me lembro da minha mãe ter uma mosqueira. E eu já era grande quando a minha mãe teve frigorífico. Que antigamente era uma mosqueira. Que estas mosqueiras já diz que há pouca gente que desapareceram todas. E eu acho que a minha casa da minha mãe, quando viram o frigorífico, foi a primeira coisa que fiz foi partir lá. A chicha estava na mosqueira de pão? A pão arriba de uma tauba, pendurada. E andava a olhar ratos e leirões quando íamos a saber da puta das fogaças e andava a olhar ratos e leirões nas fogaças. Mas, e agora sobre os assados que falamos ainda agora, estávamos a falar de assados e não assados, qual é a madeira que usais para fazer lume e para pôr a salachicha? Lenha de freixo. 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 Mais freixo e menos carvalho. Carvalho, eu não utilizo carvalho, eu utilizo mais carrasco e freixo. Carrasco e freixo. Porque a labraja dura mais do que propriamente com o carvalho. E eu não gosto de chicha assada com o carvalho. Gosto ao freixo. Carvalho de papaca. Gosto ao freixo e gosto do carrasco. Muito bem. Já falamos das chichas. E aqui peixes e assim, o que é que se faz? Aqui peixes, filha, nós aqui peixes não temos grandes espingardas. Tirar o bacalhau. E como se faz mais? Por exemplo, com as chichas de rotinos agora pela Páscoa, o que fazemos? Fazemos os folares. Fazem-se os folares com as chichas do cochino, com o chouriço, com a chouriça, com o toucinho, não é? Na altura agora, a nossa tradição agora é ao folar, não é? E tínhamos a bolha doce também, e aquela bolha doce é feita com açúcar e canela. Mas aqui como o bacalhau e ao povo, como é que se comia mais? Pois, antigamente, eu ainda me lembro, uma tia aqui, e vivi aqui na minha casa, ela tinha alto-pandilhas. Aqui neste ribeiro, andar a levar o polvo, aí a casa de minha mãe não ia, ela não se comia polvo todos os dias, mas nela com choada. Era um polvo, aquilo tipo, era um polvo salgado. A meia cura. A meia cura. Que eu dava-me estranho, minha mãe, aquilo levava ao polvo como levava um farrapo. Agarrava ao polvo, tomba contra as pedras, tomba contra lá. Venia seco, não venia? Nem seco. Punham de molho e se eu tordia caralho. Dava uma arrochada ao polvo. Eu achava, era uma garota, eu achava estranho aquilo. Pois depois, com o tempo, já começou a unir ao polvo congelado e fresco, mas aquele polvo salgado. E como metias num pote e o polvo salia dali para fora. Crescia. E hoje, cozes um polvo de 4, 5 quilos e fica uma lula. Sume. Como aos tempos mudaram.
Aí embaixo, Antigamente, e o bacalhau antigamente, sabia, eu não sei, só comíamos poucas vezes e sabiam. Hoje, eu digo, eu hoje cozinho o bacalhau, a mim não me sabe o bacalhau. Não tem sabor. Cozinha, faz cozido, assado no forno, assa-se na brasa. Não tem o sabor que tinha antigamente. Não sei se antigamente que era fome, isto tinha vontade dele. O segredo da seca. O segredo da cura. Da cura. Segredo da cura. Eu diria mais segredo da cura. Porque eu lembro, e mesmo ao polvo, também comemos ao poucas vezes. Coisa. E como é que o faziam? O bacalhau era mais cozido. Cozido e o polvo também era mais cozido antigamente, era cozido com batatas. E frito também? Frito utilizava-se mais nas bandimas e quando andávamos na chegada. Quando se andava a chegar, não ia? Para a merenda, fazia-se mais esse polvo ao bacalhau frito. E como é que se fritava? Tanto ao polvo como ao bacalhau? O que é que se fazia? Hoje em dia, não é? Já o ponemos de outra maneira. Antigamente, o que era? Era cortado, metido a um ovo e salsa e fritado. Nós hoje já o metemos em farinha. Não é? Ponemos lá primeiro a farinha, depois metemos lá a salsa e ovos e fritámos-lo. Mas antigamente aquela salsa tinha um sabor que eu trabalho com salsa, e a coisa que mais gosto me dá é trabalhar com salsa. A salsa antigamente tinha um sabor terrível. Tu hoje vais a colher um cachico de salsa, e eu gosto. Bate 2 ou 3 ovos, mete-lhe a salsa e frio e faz isto tipo de um omelete. Não tem o mesmo sabor. Nem os ovos hoje. Antigamente fritava-se um ovo, teste em riba do pão, sabia o ovo. Hoje, tu fritas um ovo das pitas, não sabe o ovo. E há que deixar tanto são os caseiros como os que compram no supermercados, que não há diferença nenhuma. Vou chorar a fartura. Eu não, porque agora as pitas, mas nota-se a diferença. Porque eu antigamente comprava uns ovos a uma tia de la prova, e essa tia de la prova cozia as batatas, cozia as cascas das batatas, cozia as couves. E eu gostava muito de ir a comprar os ovos daquela tia. Tu chegavas, fritavas um ovo daqueles, sabia-te como antigamente. Aquele ovo sabia tão bem. Sabia bem. Hoje, os ovos, já diz que nada sabe. Antigamente. Agora, e a cortas um chouriço, os meus garotos andam aí, que eles já estão na idoliga. Antigamente, os chouriços eram para quê? Para a chegada. Quando minha mãe e meu pai diziam, vamos a merendar um cachico de chouriço. Mãe! Andávamos a chegar, minha mãe vinha buscar o caldo. Vinha buscar o almoço a casa. Quando chegava lá, e a cá nós estávamos a olhar a cheia menina e ele macho. Ele menina arriba de um macho, a buscar lá o almoço a casa. E nós só à espera a ver se ele chegava com, às vezes, coitada, chegava lá, ao caldo já tinha ramado nas alforjas, já estava ao caldo nas alforjas, o arroz. E aos caldos, qual era os caldos eram igual que Antigamente não. E eu até hoje eu faço caldo desses. Como são os caldos que fazes? A mim sabe muito bem um caldo, poner água a ferver, mete-se lá um cachico de unto, um cachico de alho picado e corto-lhe as batatas aos quadradas muito finas. E uma cebola cortada, pela mesma maneira, bem cortada e fininha, e pongo aquilo a ferver. Ferve, a mim este caldo sabe, este caldo de batatas sabe não. Agora o que é que se utiliza mais? As varinhas, que temos ali a batata, metemos a boa, antigamente não havia varinhas, era tudo cortado aos cachicos, era a bóveda, não ia? As batatas, a cebola, era tudo cortado aos cachicos, as couves. Era tudo assim, isso é que era um caldo. Então e como é que se faziam?
Aqueles cachicos de batata comigo Com um caço. Com caço? Com um caço contra ao pote se faziam as batatas. Não havia varinhas. E com as escumadeira não? Também podias agarrar com as espumadeiras e esmagar com garfo. E também com o caço contra ao pote, também a esmagar enchi. Depois partia-se a cabra. A esmagar enchi, também com a tal. E até a mim umas sopas de pão, a mim chamam tão bem. Mas na chegada? Lá chegava. Minha mãe, ela à noite, coitada, já chegava cansada. E há quem tinha vontade, às vezes, acabávamos o calo na chegada e chegava só à noite, depois comia só o resto que tinha sobrado durante o dia, de la merenda, do almoço, ou que tinha sobrado. E elas às vezes, garotos, não tem caldo. Coitadinha, que ela já fazia um cachique de água, alho e um cachique de unto, fervia aquilo, cortavam o pão as fatias bem finicas, migava aquele, punham num tacho, migava aquele pão, aquele água a ferver, espetava aquele caldo, aquele água a ferver por riba do pão, depois numa fritadeira, o que é que agarrava? Ou agarrava unto, ou tinha azeite, botava azeite, se não tinha azeite botava unto, botava lá um cachique de alho a rejava e um cachique de pimento, aquilo rejava e botava aquele rejado por riba daquele pão. Antigamente era tão bom, todos a comer do mesmo caçolo, cada um sua colher e todos comíamos do mesmo caçolo, e eu guardava-me às vezes gosto, às vezes tirar assim uns chicha, um guisado assim, e comermos todos do mesmo prato, porque antigamente não havia pratos para cada um, era uma travessa, era um tacho, ao tacho um caçolo para o caldo, comemos todos do mesmo caçolo, havia uma travessa, não havia pratos, um garfo cada um e toda a gente tirava da travessa. E eu acho que era convívio, hoje já não é convívio. Então, e por exemplo, e saladas? Antigamente, não é, a salada chegava agora, na primavera, andávamos por meio dos trios, a saber das azedas. E eu gostava muito da azeda cabreira. A azeda cabreira dá-se nas paredes. E eu comer sempre uma garota que andava por dentro. E eu gosto muito de azedas. Então estas azedas cabreiras, olha, eu andava por dentro, por meio destas paredes, a agarrar esta tal azeda cabreira. E então antigamente a gente andava toda no meio dos trigos, a saber de azedas, e nos cantos dos trigos. Hoje já nem se pode comer esta salada. Que está todo cheio de herbicidas. Já nem dá para comer uma coisa desta. Antigamente onde havia herbicidas. E ainda me lembro de andarem a chanarem, a aricarem. Antigamente não havia adubos, não havia herbicidas, não havia nada. E estas saladas podíamos comer. Hoje, nem que tu queiras comer uma salada dessas do meio do trigo, não sou capaz de comer, que isto está cheio de herbicidas, cheio de adubos, cheio de tudo. E que mais saladas há? Ainda hoje, que se come ainda hoje? Sim, azedas ainda há marujas, por exemplo, antigamente agrilhões. Ainda há rogaças, eu fui assim, fui buscar um par deles. Sim, que antigamente, por exemplo, os ribeiros corriam. Estão geladas. E no inverno, não ia, agora a começar a primavera, eram as saladas que tínhamos. Pois eram as marujas, eram as azedas, eram os agrilhões, não havia muitos agrilhões, também na altura. Agora já há, pois, aqui na nossa zona não havia muito agrilhão. Azedas e marujas, sei. Marujas, ainda hoje é marujas, não é? Está todos lados. Eram as saladas que comiam, não é? As alfaces só choviam na altura de verão, quando havia nas hortas. É que havia as alfaces, porque... E o que é que se fazia como é que se conservava as coisas da horta, que depois se vai comendo...
O lentor. Oh filha, as coisas de la horta só os conservavam até que dixam. Agarravas aos pimentos, punhas-los em riba das batatas. Aos tomates também já trazias para cá. Mas antigamente eu acho que conservavam-se mais aos tomates e os pimentos que até davam até o Natal. E eu lembro-me na altura que aos pimentos e os tomates, eles antigamente que tiravam? Tiravam-nos aos tomates, agarravam às tomateiras. Traziam-se para aquilo e penduravam-se nas despensas. E aquele tomate aguentava-se quase até o Natal. E os pimentos, uns tiravam-se e outros também os traziam nas tais agarradas por manteiras que se penduravam nas despensas. As despensas eram frias e aguentava-se muito, não é? Estas coisas, os pimentos e os tomates em casa. Coisas não se consegue aguentar. E eu hoje trago-os, uma pessoa, estão ali 15 dias, a partir de 15 dias está todo podre para tentar estar fora. Ou lhe congelas, ou comes, ou... Por exemplo, há pessoas que, por exemplo, aos pimentos, hoje há pessoas que os acham e os congelam. A mim chamam ao pimento na altura do pimento. Achado na altura e comido na altura. A mim pimento congelado que não me odeiam achado que eu não como, não me sabem. E tem as guindas e as guindilhas? As guindilhas eram a mesma coisa, e depois também o que metíamos aos pimentos, ainda se mete hoje. Aos pimentos metemos no vinagre. No vinho, antigamente ao vinho ficava, não havia tratamentos e ficava mais cedo vinagre. E guardava-se aquele vinagre para meter-lhe aos pimentos e as guindilhas que se comia durante o inverno. Na altura da matança, e se come, não é? E agora há muita gente já nem cura pimentos, nem... Há quem diga que é o melhor molho para a posta, vendendo. Ao meu próprio molho da posta mirandesa, leva vinho vinagre. Com pimentos queimonos e todo. Desse vinagre e que se faz um bom molho para a posta. E tem para acabar doces. Que doces temos aqui? Nós aqui, o nosso doce mais tradicional, sempre, antigamente, qual era o doce tradicional que aqui fazíamos? Era os sodos, aos roscos, e agora que se levantou, antigamente, eu era de garota e tentei fazer a bolha doce. Pois já queria alguma coisa mais doce. E que eu ia fazer a bolha doce. Uma vez agarrei a malga, minha mãe a fazê-lo, já tinha a massa feita de folares e aproveitei aquela massa para fazer a bolha doce. Mãe, hoje vou fazer a bolha doce. Agarrei uma malga e olhar meti açúcar, canela, um cachico de azeite e eu esmaguei aquilo todo viu esmagado. Depois fiz aquilo camadas e botei aquele molho por riba da massa. Aquele começou a crescer, aquele molho começou a cair para o forno, uma fumarada dentro do forno. Minha mãe, quando viste a fazer? Agora não vemos aos folares, não vemos nada aqui todo. Depois começou-se a inaugurar a coisar as coisas e hoje já fazemos, já se faz a bolha. Não é? A massa é diferente não tem nada a ver a massa da bolha doce com a massa do folheiro. E é totalmente diferente. Dizem que a massa da bolha doce que não lhe levar fermento. Mentira. Leva o dobro de fermento que a massa do folheiro. Isto é para guardar um segredo, se calhar? Não. Porque diz que a massa que não pode crescer. Ele tem que crescer na altura que deve crescer. Mas a massa da bolha doce leva o dobro de fermento do folheiro. Muito bem. Nós temos esta conversa toda e ainda não nos perguntamos o nome. Eu te chamo Adélia. Adélia quem? Adélia Maria Pires. E estamos no restaurante? Malharrés. Malharrés. Sim, senhor. Eu pus... este café eu já o comprei. E era café central. Primeiro tubo alugado. E era café central. Então, quando eu comprei e fui meu,
e eu quis mudar o nome de La minha casa. Que Central não me entrava. Café Central. Como quis abrir um restaurante, eu, então que não me vou poner? Pus Malhadas, pois vou poner Malharrez, que vende ao mirandês. Malhadas, nós somos Malharreses. Então foi por isso que eu batizei o meu café e restaurante Malharrez. Vem de Malharreses. E bem batizado. E bem batizado. Que toda a gente fica admirado como eu chamei-lhe café Malharrez. Então, nós, antigamente, olha os Malharreses, olha os Malharreses, olha os Malharreses. E eu batizei o meu restaurante Malharrez. Será como te chamar, abriram um restaurante na Peroba e diziam assim, este restaurante... Mata Cristos. Deus vos o pague.